O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. Hoje vamos falar sobre um menino de 16 anos que começou a dar pequenos golpes em bancos. Só que ele percebeu que ele era muito bom nisso e ninguém conseguia pegá-lo. Então ele decidiu ampliar os golpes a níveis internacionais. E a sua audácia foi tanta que o caso gerou um filme com o Leonardo DiCaprio. E essa é a história de Frank Abagnale Jr. Frank nasceu em 27 de abril de 1948 em Bronxville, no estado de Nova York. Ele era o terceiro filho do casal, que era a Paulette e o Frank Abagnale Sr. E ele tinha mais 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E essa família era de classe média e vivia de forma relativamente confortável. O pai, o Frank Sr., ele era empresário, ele tinha uma loja de artigos de papelaria, e a Paulette era franco-argelina, e essa influência cultural marcou a vida do Frank desde cedo. Os pais dele tinham se conhecido quando o Frank Sr., o pai, tinha servido durante a Segunda Guerra Mundial. A mãe tinha 15 anos e o pai 28. Eles se casaram e depois ele conseguiu a dispensa do exército, abriu o negócio da papelaria e tal, e foi ali que a família Abagnale se estabeleceu de vez. E durante a infância, a vida do Frank parecia bastante estável. Eles moravam numa casa grande, tinham uma rotina tranquila, o pai era bem-sucedido, não tinha nada que faltasse para a família. Mas as coisas começaram a mudar quando ele entrou na adolescência. Quando Frank tinha 14 anos, os seus pais se separaram, o que afetou ele profundamente. E o jeito que aconteceu foi muito brusco. Num belo dia, o pai voltou de uma viagem a trabalho e encontrou a casa vazia, sem a Paulette e os filhos. A Paulette tinha se mudado para um apartamento com os 4 filhos e aí avisou as crianças que o papai e a mamãe não eram mais compatíveis. Então imagina o choque, gente. Até porque o Frank, o pai, ele realmente não imaginava que ela faria isso e implorou para todos voltarem. Ele não queria se separar, mas ela sim. E eles realmente não voltaram. A Paulette seguiu a vida e se matriculou numa faculdade de odontologia no Bronx e começou a estudar para ser técnica dentária. E a separação foi um choque para o Frank, ele ficou muito desorientado, porque, aconteceu tudo muito rápido, e ele se sentiu meio perdido, assim, porque a ideia dele de lar e família mudou num piscar de olhos. O Frank pai continuou tentando voltar com a esposa por um tempo e usava o filho até para tentar ajudar na situação dele, O que é muito triste quando os pais acabam fazendo isso com os filhos, assim, porque a criança não tem discernimento, não tem maturidade, é horrível, fazer isso com uma pessoa que tivesse maturidade também seria horrível, mas enfim. E o Frank era muito próximo do pai, eles se davam bem. E depois da separação, o pai ficava dando presentes para ele entregar para Paulette, treinava ele para falar coisas que ajudassem ele, enfim. Mas não deu certo. A Paulette realmente se divorciou do Frank pai, um tempo depois. Nunca voltaram, mas dizem que o cara amou a ex-mulher até o dia de morrer, assim, tentou reconquistar até o fim. E aí foi isso, os filhos deles, ficaram meio mal, assim, E o Frank dos filhos era o mais ligado ao pai, então ele ficou com uma certa mágoa da mãe, assim, tanto que ele decidiu ficar com o pai depois do divórcio. E ele explicou pra Paulette que era pro pai dele não ficar sozinho, sem nenhum filho e tal, e acabou conseguindo isso. E a partir daí, ele passou boa parte do seu tempo com o pai, durante o trabalho dele, e foi conhecendo uma vida diferente. Ele vivia em vários restaurantes ali de Nova York enquanto o pai fazia negócios. Isso porque, além da papelaria, ele era bem ativo politicamente, pelo lado republicano, e ele era empresário. E aí o pai dele passava muito tempo com esses colegas de política e tal, e o Frank lá observando tudo. E o Frank passou a ficar cada vez mais isolado depois da separação. Ele começou a faltar aula na escola, andar com os caras mais da bagunça. Então, aos 15, o Frank sentia que ele não tinha mais uma base sólida na sua vida. Ele começou a roubar pequenas coisas, tipo doces, entrava sem pagar no cinema. Até que um dia, os amigos dele roubaram um carro. Só que com um detalhe curioso. Eles tinham roubado esse carro no jardim de uma casa de um cara. Até aí tudo bem, entre aspas. Mas o cara simplesmente estava no jardim e viu tudo. E o Frank, ele não participou do roubo, mas ele acabou envolvido, porque os amigos foram buscar ele para passear com o carro depois.
E daí, quando o cara foi prestar queixa, o Frank acabou, né, indo nessa história. Só que aí o pai, o Frank pai, mexeu os pauzinhos ali pra não ter nenhuma queixa registrada contra o filho. Então ele usou algum contatinho político, ficou por isso mesmo. E depois desse episódio, o Frank voltou pra escola e decidiu procurar um emprego no armazém lá do Bronx. O pai ficou tão feliz que deu um Ford pra ele. Um carro, né, que, segundo o Frank, fraturou cada fibra de moralidade nele. E, gente, vamos combinar, né, que você acaba de parar na polícia porque você roubou um carro e aí, tipo, eu vou arranjar um emprego. Uau! Ganhou um carro. Gente, sério. Então era isso, né? O mundo era o seu grande parque de diversões, ele não tava nem aí com nada. E ele começou a se empolgar com uma coisa, em sair com garotas. Ainda nessa época, o Frank começou a aplicar pequenos golpes em postos de gasolina. Olha como que ele fazia. O pai tinha dado para ele um cartão de crédito que era para ele pôr combustível no carro novo dele. Só que olha o que ele fazia. Ele combinava com os frentistas de comprar um jogo de pneus lá com o cartão. O jogo de pneus custava $160. Só que ele falava para os caras, eu não quero o pneu. Me dá aí $100 em dinheiro vivo. Era menos que os pneus, né? Mas era dinheiro vivo ali que ele poderia gastar com outras coisas. Não ia ter que passar o cartão do pai para fazer coisas menores, sei lá. E aí os caras poderiam revender esse pneu. Então todo mundo tava meio que, né, no lucro, assim. E ele começou a fazer isso em vários postos e acabou que o pai dele só descobriu porque o investigador da empresa do cartão de crédito foi atrás, que estava achando aquilo esquisito. No total, o Frank tinha gasto mais de $3.000 de cartão de crédito. Não, sem contar a quantidade de pneu, né? Quantos pneus será que ele tava? Sim, mas ele não ia ter nem onde guardar esses pneus. E o pai dele, né, sem saber de nada disso. E isso deu mais uma briga entre o Frank e os pais e tal. O pai acabou perdoando o filho, mas a mãe ficou muito brava e fez uma coisa que o Frank não esperava. Ela mandou ele para um reformatório para garotos que arranjavam confusão, digamos assim. Só que essa época do reformatório, o Frank disse que não foi tão ruim assim. Que ele era supervisionado o dia todo, mas que tinha comida gostosa, que tinha várias instalações de recreação, esportes na escola. Enfim, ele ficou lá por um ano e quando o pai foi buscar, ele não era mais um homem cheio da grana nem nada. Na verdade, nesse meio tempo que o Frank tinha ficado lá, o pai meio que faliu. Ele perdeu seus negócios e começou a trabalhar no correio. E óbvio que o Frank se sentiu culpado por isso, mas aqueles $3.000, né, que ele tinha roubado do pai não era um motivo. Inclusive, o motivo real ele nem chegou a descobrir. E o pai só disse pra ele na época que uns bons amigos conseguiram um emprego no Correios. E que quando você tá por baixo, né, que você vê realmente quem tá com você. Em 1964, quando estava com 16 anos, o Frank estava morando com o pai de novo. Mas ele ficava meio na bad porque ele tinha se acostumado com uma vida luxuosa, né, gente? Gastos, carros, eventos. Força guerreira. Né? E, como diz a Mabê, uma vida simples. Uma vida simples. Né? Feliz no simples. E o trabalho do pai dele daquele momento não permitia isso, né? E o Frank ficava meio triste. E, além disso, os pais deles não tinham retomado o casamento, então estava tudo meio ruim, assim. A mãe, a Paulette, tinha se formado como técnica dentária, estava trabalhando, cuidando da vida dela, e foi nesse contexto que, numa bela manhã de junho, o Frank pegou uma reserva de $200 que ele tinha e decidiu fugir. Ele foi embora da casa do pai e aí começava uma nova vida. Ou melhor, suas novas vidas estavam começando. O Frank pegou um trem e ficou no centro, lá na cidade de Nova York, e lá ele se aproximou de um rapaz e conseguiu convencer ele a deixá-lo ficar na casa da família. O rapaz morava com os pais e o Frank convenceu eles também. Ele dizia que era só por uns dias até conseguir um emprego para depois sair de vez da cidade. Ele realmente procurou empregos e tal, mas ele viu que a vida ia ser bem complicada. Porque ninguém queria pagar um garoto de 16 anos e pagar bem, né? Porque viver em Nova York custava uma grana. Ele só tinha os $200. Então ele começou a passar cheques em lojas de departamento ou hotéis. Só bastava ele mostrar sua identidade. E além dos bancos, ele tinha esses locais para tirar grana. Era muita opção. Você lembra, Carol Moreira, o que é cheque?
Eu lembro que eu escrevia o cheque pra minha mãe. Você fazia isso? Eu escrevia o... Que aí a pessoa colocava sua assinatura e você preenchia ali em Isso. cima. Acho que nós millennials passamos verdade. por isso. Que, sei lá, um cheque é de R$3.000. Aí você ia lá, colocava o desenho do dinheiro, né, real, 3 mil, aí embaixo. Esse cheque é no valor de... Aí você tinha que escrever por extenso, R$3.000 e riscar o resto da linha. Porque era fácil de você, tipo, jogar um zero a mais e fingir que precisa de Isso. R$30.000. Aí minha mãe falava, risca atrás, aí preenchia a data, Minha mãe 24, falava muito isso. Eu, quando você colocava o 1 de 1.000, você colocava entre parênteses, H-U-M. Tipo, R$1.000. Isso eu não fazia, mas aí tinha que raspar o cheque atrás, né, com 2 riscas, que eu não Sim. lembro pra que era, pra depositar. Pra você, tipo, garantir também que ninguém vai colocar mais alguma informação ali. Mas eu acho que era alguma coisa, tipo, esse cheque tem que ser nananã. Ah, tá. Depositado, não sei o que lá. Depositado, Alguma tá. coisa específica. E o número de telefone atrás. Olha, isso eu não A lembro. minha mãe botava. E ainda preencher, porque aí o cheque, ele descolava de uma parte na esquerda, que tinha um canhoto. Caderninho. Isso, você canhoto. Tinha que Aí preencher o canhoto. preenchi o canhoto pra mãe saber o que ela gastou. Foi Exato. no mercado, tantos reais. Porque é aquilo, você não... É que hoje a gente tem acesso ao extrato de uma forma muito fácil. Naquela época Mas não. naquela época não. Então, assim, se você tirar um cheque e você não escrever no canhoto o que é aquilo, você não sabe o que você pagou. Aí você tem que ir no banco, Exato. pedir pra imprimir lá o extrato. Gente, outros tempos, Gente, né? outros tempos. Mas Enfim. sim, escrevia muito cheque pra minha mãe. Bom, o Frank percebeu rapidinho que ninguém fazia nenhum tipo de pergunta, assim, naquela época, era mais tranquilo. Tipo, os caixas dos bancos, eles não checavam se o cheque era falso. Então, ele trocava cheque de $20, $25 e ninguém checava, né? Tipo, se tinha realmente esse valor na conta, se o cheque era fundo ou não. Porque no caso do Frank, não tinha fundo mesmo. E além disso, ele imprimiu vários talões de cheques falsificados para ter bastante ali com ele. E ele decidiu ficar assim por uns 2 meses, mas começou a ficar preocupado em ser pego pela polícia. Ele achava que o pai tinha reportado para as autoridades que ele estava desaparecido, né? E aí, depois de muito pensar, continuar vagando ali pela cidade, que nunca dorme, né? Passando um monte de cheque sem fundo, o Frank teve uma ideia diferente. E foi num dia comum, enquanto ele entrava em mais um hotel. Ele viu a tripulação da Eastern Airlines andando pelo hotel. O comandante, copiloto, as comissárias de bordo, todo mundo rindo, kkk, todos lindos. Imagina naquela época os looks, como eram belíssimos, né? Era um glamour, né? Era uma coisa, assim. E aí ele ficou super empolgado, né? Então, assim, até porque voar também era glamuroso, né? Nos anos 60, o avião era uma coisa assim, não é todo mundo que tinha acesso, né? E essa época dos anos 50, anos 60, ficou muito conhecida como a era de ouro da publicidade, né? Porque as empresas começaram a inovar mais nos anúncios, novas estratégias, e esse mercado ganhou muito investimento. Inclusive, a série Mad Men fala muito disso, e que é uma das melhores séries do planeta. Do planeta. Eu amo, mas inclusive eu tô louca pra rever. Eu acho que é a série favorita do Beto, meu marido. É muito boa essa série. É uma das minhas favoritas. Eu gosto muito, mas a dele é tipo top, Sim, assim. É muito boa. E, enfim, né, essa coisa de aviação, as viagens, estava tudo bombando, muitos anúncios falando disso, desse estilo de vida. E aí o Frank ficou olhando aquilo e começou a pensar. É o famoso viver no simples, né? E aí que entra a Pan American Road Airways, que é uma grande empresa de aviação, que também era conhecida como Pan Am. Elas estavam arrasando nessa época com muitas inovações tecnológicas, um marketing fortíssimo em torno das comissárias de bordo, que eram sempre lindas, glamurosas. Então aquilo, né? O Frank ficou completamente deslumbrado. E aí ele pensou assim, e se eu fosse piloto? E ele mesmo começou a achar que a ideia era idiota demais. Ele era um jovem que abandonou a escola, os pais, para viver de pequenos golpes. Gente, quais as chances disso dar em alguma coisa, né? Até porque o Frank não pensava em se tornar piloto da forma tradicional, né? Estudando. Ele queria ter um uniforme. Na verdade, ele queria se vestir como piloto. Ele queria andar de avião. Ele queria pular um pouco a parte do negócio de conhecer, de saber como pilota. Ele queria o glamour ali daquela roupa, daquele marketing. E continuando a andar pela cidade, ele deu de cara com um prédio enorme da Pan Am. Aí, umas horas depois, ele pegou a lista telefônica, outra coisa antiga que a gente falou recentemente aqui, né?
que tinha o número e o endereço das pessoas do mundo inteiro. Então você podia pegar a lista telefônica da sua cidade e descobrir onde a Mabê morava e o telefone dela, o que é chocante que isso existia, mas Nossa, não verdade, tinha como, né? Era um surto. Mas não tinha como que eu ia ligar pro médico? Não tinha outro jeito de você achar as coisas, então é meio surreal. Então ele olhou lá na lista telefônica o número da Pan Am e pediu para falar com o setor de compras. Aí ele falou que ele era um cara chamado Robert Black, um copiloto da Pan Am que ficava em Los Angeles, né? A base dele em Los Angeles. Ele disse que estava chegando ali em Nova York mais cedo naquele dia com a sua tripulação, que estava agendado para voar a partir daquela noite e que alguém tinha roubado os uniformes dele. E ele falando tudo isso, gente, com o cu na mão. Ele tava, né, meio assim, jogando ali pra ver o que ia acontecer. Só que o cara do outro lado da linha falou, claro, senhor, não tem problema. Que era só ele buscar num lugar X lá com o cara do departamento de roupas. E, gente, deu certo. O Frank, com seus 16 anos, com aquela cara de neném, foi lá, pegou as roupas. Ninguém pediu identificação dele, nada. Ele simplesmente conseguiu. Gente, é surreal. Bom, o Frank foi lá, ele vestiu as roupas, o cara não perguntou nada. Quando o Frank perguntou, né, quanto que ele devia pelo uniforme, o cara disse que ia ser descontado, né, do salário dele mesmo. Então, assim, tranquilo, porque inclusive ele nem estava trabalhando lá mesmo, nem recebia salário, então tá de boa. E, gente, é realmente uma história de filme, assim, o Frank ligou de volta na Pan Am, perguntando onde era o almoxarifado da empresa e descobriu que era num hangar do aeroporto Kennedy. E daí ele colocou o uniforme e ele entrou de boa lá num acesso restrito a funcionários. Como o Robert Black, né? Que é o piloto lá, que ele inventou. Ele ficou estudando o lugar, os crachás, os uniformes das pessoas. E ele decidiu que ele tinha que ter mais material para conseguir dar um golpe ali consistente. Então ele foi para a livraria, foi para algumas bibliotecas, enfim, para tentar encontrar algum livro sobre a Pan Am. E daí ele encontrou um livro que falava sobre um comandante veterano da empresa. Aí ele fingiu que era repórter de uma escola que queria entrevistar esse autor para conseguir mais informações. Aí o Frank perguntou qual era a idade do piloto mais novo da empresa, perguntou várias informações como era possível para entrar, salário, quantos pilotos tinha ao todo. Assim, né? Ele pegou todas as infos que ele precisava ali para aplicar um golpe. E uma das perguntas era muito boa e o cara nem pestanejou, gente. O Frank perguntou se era possível que 2 copilotos trabalhassem baseados na mesma cidade sem nunca terem se encontrado. E o cara falou que sim, né, que era normal, possível e tal, porque eles nunca iam juntos no mesmo voo, né, você só viaja com comandantes ou engenheiros de voos diferentes, e que tinham muitos pilotos no sistema, que é impossível você conhecer todo mundo, né, enfim. Ele tava quase perguntando assim, é possível me vestir de piloto, enfim. E entrar no avião. Enfim. Então, óbvio que ouvir tudo aquilo deixou ele mais animado, né? Ainda mais quando o cara falou que os pilotos podiam voar de graça pra qualquer lugar, até como passageiro mesmo. E o entrevistado respondia tudo que o Frank perguntava, gente, em detalhes. Como eram os formulários, até a cor deles. Por exemplo, do voos grátis, né, para quem era piloto, tinha a cor rosa. Enfim, ele foi fazendo essas perguntas e tal, e depois dessa ligação, ele tinha todas as dicas para ir, né, para ser um funcionário legal ali da Pan Am. O próximo passo era conseguir um documento de identificação deles, né, o brevet do piloto, que era um cartão branco com letras impressas e várias informações sobre o piloto. Naquela época, a gente nem tinha internet, né? Então ele teve que ir atrás de empresas que faziam esse tipo de documento. Ele ligou para uma firma e fingiu que era um tal de Sr. Frank Williams, que representava a Carib Air, tipo uma outra empresa de aviação. E aí ele pediu para fazer um brevet com foto, super, né, certinho, para mostrar de exemplo para os supostos chefes dele. E ele falava com tanta normalidade ali, com segurança, que o vendedor falou, tá bom, né, beleza, e já foi mostrando os exemplos que ele tinha ali guardados. E o Frank foi tão convincente que ele mesmo posou para a foto para conseguir esse modelo de carteira. Olha que absurdo. E foi assim, gente, que ele conseguiu um brevet de piloto meio falsificado, com dados de um funcionário que, na verdade, era de uma amostra ali, né, da empresa. E aí só faltava o emblema da Pan Am.
E aí ele conseguiu quando ele foi numa loja de modelismo. Gente, ele comprou um aviãozinho, um avião né? Não é brinquedo, né? Modelismo. Não fiquem ofendidos aí, quem gosta. Os brinquedistas. Mas é tipo um aviãozico, né? Pequeno, de colecionador, que tinha o símbolo da Pan Am colado. E aí ele arrancou o adesivo e colocou a logomarca no brevê novo dele. Bom, até aí tudo bem, né? Só Tudo que lindo, tudo maravilhoso. Mas faltava um item pro Frank. Uma placa de prata que os pilotos usam colado num dos lados do uniforme, sabe? Que tem uma asinha. E esse também era o certificado de que eles podiam pilotar aviões de grande porte. Ele encontrou uma empresa em Milwaukee que fazia esse tipo de coisa. E dessa vez ele pagou pelo serviço. Deu $30 e ele pediu para receber em Nova York. Ele deu algumas informações corretas sobre ele, tipo o número do serviço social. Mas outras não muito, né? E mais uma vez aí o seu plano estava dando certo. Agora, ele era Frank Williams. E como ele mesmo disse, sentiu que estava pronto para voar desde que outra pessoa pilotasse o avião. A Pan Am, naquela época, permitia que seus pilotos viajassem gratuitamente também quando não estavam de serviço. E o Frank, com seu uniforme belíssimo, novinho, seus documentos falsificados e essa personalidade, né, gente, cheia de carisma e confiança, não parecia um menino de 16 anos. Ele começou a se misturar ali nos lobbies dos aeroportos e ele agia como se pertencesse àquele lugar, né? E não demorou nada para ele ver o quanto de respeito aquele uniforme trazia. Ele entrava, por exemplo, para tomar um café num lugar e alguém já oferecia uma bebida para ele, sabe? E todo mundo olhava para ele o admirando, assim como um dia ele tinha olhado para aqueles tripulantes lá no hotel de Nova York. E óbvio, ele começou a fazer sucesso com as comissárias de voo, ele saía com várias delas, era um sonho realizado. Além disso, a questão da troca de cheques ficou ainda mais fácil, né? Porque ele precisava se manter. Então ele continuou fazendo lá as coisas do cheque, só que agora nos guichês das companhias aéreas, lá em aeroportos como LaGuardia e tal. E ninguém nem suspeitava dele, porque ele estava lá com o uniforme dele de piloto, né? E com esse dinheiro, o Frank começou a alugar um apartamento só para ele no West Side, em Nova York. E, gente, ele pagava o aluguel em dia. Só que ele não estava sossegado, né, gente, num lugar só. Ele queria voar, literalmente. Então, o Frank decidiu usar aquelas páginas rosas dos formulários de viagens que os funcionários da Pan Am podiam fazer. Ele preencheu com nome, número de matrícula, não sei o quê, e o seu primeiro voo foi para Miami. E lá foi ele pro avião. Só que ele ficou dentro da cabine junto com os pilotos. Gente, eu ia ficar tão apavorada. Nossa. Imagina o cara falando, eu vou fazer xixi. Fica, Cuida segura aí. aí. Eu, tipo, eu já ia entregar tudo. Não, eu menti. Ai. E aí eles perguntaram umas coisas pra ele, tipo, onde você foi treinado, né? Onde você estudou, não sei o quê. Como que você veio trabalhar aqui. Mas pra ele não era nada, né, gente? Ele era um mentiroso nato, assim. E aí, chegando em Miami, ele conseguiu descobrir em que hotel os tripulantes ficavam e passou a noite nele. E o rolo dos cheques dele seguia, né? E o Frank nunca passava cheque acima de $100, porque até o cheque ser devolvido, né, com um carimbo, sei lá, de fundo insuficiente, ele já estaria longe daquele lugar. Ele sabia que, de certa forma, o que ele estava fazendo era bem arriscado, né? Ainda mais se ele continuasse fazendo isso por muito tempo. Mas até aquele ponto, ninguém tinha procurado ele. E, acima de tudo, né, os detetives e policiais tinham muitos casos de fraudes, assim. Então, era algo que acontecia com muita frequência naquela época. E outra, o que o Frank tinha conseguido fazer, né, em seus 16 anos, se infiltrar numa companhia aérea para continuar fazendo golpe, era algo tão inimaginável que, assim, ia demorar um pouco para a polícia perceber, né? Então, ele conseguiu seguir exatamente essa rotina de voos por mais de um ano. E ele viajou para 26 países e foi tratado como membro da tripulação de voo em todos eles. Mas, em 1965, essa história ia mudar. Lá estava o Frank num dos seus voos rotineiros. Ele já tinha voado umas 200 vezes até aquele momento e estava tudo indo bem. Naquela manhã, ele estava em Nova Orleans para um voo até Miami. Mas o negócio foi ficando esquisito quando o piloto recebeu uma ligação misteriosa e depois começou a pedir para o Frank passar informações, tipo a carteirinha de identificação da Pan Am, o brevê dele e tal. E o Frank foi ficando nervoso, mas tentou
manter a calma e tal. E aí, 2 xerifes de Nova Orleans entraram no avião e pediram pro Frank acompanhá-los até o centro da cidade. Ele não foi algemado nem nada, mas quando chegou lá na delegacia, falaram para ele que existia uma dúvida aí, se ele trabalhava mesmo na Pan Am. Mas os policiais estavam, assim, falando com ele numa boa. Aí o Frank meteu o louco, né? Falou que aquilo era um absurdo, mostrou os documentos falsos dele. Só que um deles falou: olha, Sr. Frank, isso não tem nada a ver com a gente. Quem vai falar com você já tá chegando aqui. E ele tá. Gente, era o FBI que tava chegando. Quando o cara do FBI chegou, ele explicou pro Frank que tinha acontecido um engano. Que o agente do FBI, né, tinha sido contatado por um erro de um policial de Nova Orleans, que meio que não anotou o nome da agência que queria falar com o Frank. Então, ele falou assim, vou chamar o FBI logo que é o mais respeitado. Só que, pra sorte imensa do Frank, não era o FBI. Então, gente, tava ele lá, um golpista, falando com o agente do FBI, dizendo né, que tava ali por engano. E aí, no fim das contas, ele ficou na delegacia até esse cara checar com os colegas de trabalho do Frank a identidade dele. E foi liberado umas horas depois. Pediram 1000 desculpas pro Frank. E ele saiu ali aliviado, gente, mas recuperando do susto. Não, e assim, quais as chances, né? Dele ter passado por essa. Bom, e ainda em 65, o Frank foi preso na Califórnia por roubo de carro. Mas por fim deixaram ele responder em liberdade. O nome Frank Abagnale Jr. já estava registrado na polícia, por mais que ele usasse um nome falso por aí. O Frank então decidiu morar em Atlanta e parar um pouco com as viagens de avião. Ele encontrou um condomínio coletivo de casas e passou a morar lá, ainda usando o nome de Frank Williams. Só que vocês acham que ele ia parar com os golpes? Não, senão não ia ter podcast, não é mesmo? Não ia ter episódio. Como se fosse pouca coisa, o Frank não demorou para criar outra identidade falsa. E aí ele resolveu se passar por médico, especialmente Gente, sério. um pediatra, tá? E aí, como a vida é muito doida, né? Um dos vizinhos dele lá era médico também. E uma coisa acabou levando a outra, eles foram ficando amigos. E o Frank estava bem focado, né? Ele não queria ser descoberto. Então, ele começou a passar horas e horas numa biblioteca lá de Atlanta, lendo tudo que ele podia sobre pediatria, medicina infantil. Esse vizinho médico convidava o Frank sempre para almoçar com ele lá no hospital de Atlanta, mas ele ficava fugindo porque ele achava que ainda não tinha muito domínio sobre o tema, né, para ter uma conversa, assim. E aí, depois, quando ele... Putz, agora eu estudei bastante, agora eu sou médico na teoria. Viu bastante Grey's Anatomy, né, aquelas... Eu sou formada em Grey's Anatomy, não sei se vocês sabem. Enfim, aí ele resolveu ir no hospital, né, pra almoçar com o cara e tal, e lá ele conheceu uma moça chamada Brenda, que era enfermeira, e começou a sair com ela. E aí, claro, né, pouco tempo depois disso, o Frank já era figurinha carimbada ali daquele hospital, ficava lá na biblioteca deles, que tinha muito material legal também, ficava com a Brenda, dava oi pra todo mundo, aquela coisa. Aí ele encontrou um condomínio e passou a morar lá, de várias casinhas, assim, e ele ainda usava o nome de Frank Williams. E aí você pergunta, né? Mas ninguém vai chamar ele pra trabalhar no hospital? Então, gente, sim, chamaram. Inclusive pra trabalhar como médico residente. E aí o Frank, ele não sabia como atender um paciente, porque afinal de contas ele não era um médico, mas ele conseguiu enganar os médicos, ele conseguiu enganar os enfermeiros, ele conseguiu meio que enganar a galera, assim, com a confiança, com o jeito de falar, com autoridade e tal. O charme, né? E ele acabou aceitando essa vaga. Por quê? Bom, primeiro que essa vaga, ele falou que ele não tinha licença para exercer a profissão no estado da Geórgia. Em segundo, o chefe disse que ele seria apenas um substituto, que ele não ia precisar fazer nada, tipo assim, entre meia-noite e 8 horas da manhã. Então ele meio que ia andar assim por aí, que é, né, enfim, só andar, só desfilar. É um plantão, né, Um plantão. de certa forma. Só que, como ele não tinha essa licença, então era uma parada mais... Parece mais pra inglês ver, né? Uma vaga pra, tipo assim, tem um médico aí, mas de fato ele não vai fazer nada. E é óbvio que ele aceitou porque é um salário também, né, gente? Então, assim, é isso. Ele já tinha fingido ser piloto, agora ele era um médico residente. Só profissões tranquilas. Sabe? Só profissões de boa que não precisa de nenhum tipo de conhecimento.
A gente tá brincando aqui, mas assim, é mó foda, né? Porque o cara tá fingindo ser um médico no hospital. E assim, meu, ele tá atendendo paciente. Tipo, vai lá saber o que tá acontecendo. Sei lá, ele dá o ok pra pessoa seguir alta, entendeu? Tipo, é muito grave. Tanto que uma vez, um bebê nasceu e pediram pro Frank fazer os exames de rotina nele. E a enfermeira que tava ali ficou até chocada, porque o Frank já tava pra entrar na sala sem máscara, sem jaleco, sem nada, sem lavar as mãos, que é o mínimo, né? E ele também tava usando um estetoscópio de adulto, que é aquele negócio que os médicos usam ao redor do pescoço pra ouvir o coração e tal. Tem um estetoscópio pediátrico, e era um nenezinho recém-nascido, sabe? E aí ele sempre se safava com uma piadinha, ele falava, opa, né, errei aqui, kkk, fazia um negócio. Nossa, as enfermeiras deviam morrer de raiva, né? É, complicado. Só que ele era charmoso, né, gente, bonitinho, jovem. E é isso, né, ele foi indo, conseguir a ajuda de um interno que trabalhava lá, de um outro, né. O Frank fingia que estava observando os internos trabalhar, só que ele estava, na verdade, aprendendo com eles, né. E, gente, o Frank ficou nessa 11 meses, tá? Ele quase chegou a pedir demissão quando ele percebeu que realmente ele estava, né, fazendo as pessoas passarem perigo, né, as crianças ali que ele estava atendendo, era uma farsa, né, gente, alguma criança podia chegar a morrer, sei lá, por causa disso, né. Mas a sorte apareceu de novo e o próprio chefe dispensou ele, dizendo que um novo residente estava prestes a começar lá e que o Frank poderia voltar à sua vida normal lá em Atlanta. Só que o Frank estava querendo já sair de lá, né, ir para outra cidade, e mal sabia ele que tinha um agente do FBI chamado Sean O'Reilly que já estava à sua procura. E esse nome, na verdade, é um pseudônimo, tá? Só para avisar para vocês que uma das nossas fontes aqui é o livro que o próprio Frank escreveu depois, né? E ele colocou o nome falso, assim, em algumas pessoas, né? Mas é isso, o cara tava procurando ele, mas o Frank deu sorte e vazou na hora certa. Já era entre 66 e 67 e o Frank tava com 19 anos. E ele decidiu mudar de profissão e de cidade, foi morar em Louisiana. Ele começou a se apresentar como advogado, porque sim, gente, piloto, médico, agora ele ia ser advogado. E ele mudou o nome para Frank Adams. Então, um novo nome, nova cidade, nova profissão. E, gente, ele pelo menos se esforçava para parecer uma pessoa formada em direito. Ele leu muita coisa, ele realmente estudava muito, ele se dedicava muito para os papéis que ele desempenhava, né, por assim dizer. E ele tentou captar muito o universo dos advogados, assim. Então, ele pesquisava tudo, sabe? Ele começou a fazer teste, começou a fazer exame para entrar na ordem dos advogados. Inclusive, ele conseguiu passar depois de umas tentativas. Então, assim... Gente, se ele estudasse direito, né, ele ia ser ótimo. Exatamente, é bizarro. Né, entrasse numa faculdade. E ele conseguiu um emprego em escritório de advocacia, gente, sem nenhuma qualificação, apenas com documentos falsificados, né? Porque, afinal de contas, ele não era formado em direito, como a gente já disse aqui. Então, aquele mesmo rolê que ele fez, lembra, para entrar naquela empresa de aviação, ele fez agora nesse escritório de advocacia. E é muito chocante, né? Que é um escritório de advocacia e você entra nele com documentos falsificados. Então, enfim. Bom, mas o exame lá que ele fez, né, para entrar na ordem dos advogados era verdadeiro. Isso ele tinha, ele não tinha falsificado. Bom, então ele começou como assistente do promotor geral do estado de Louisiana. E ele ganhou um respeito ali dos colegas e tal, que, enfim, né, gente, nem imaginava a verdade sobre ele. Depois de um tempo na cidade, ele decidiu ir para Utah, porque lá tinha uma variedade muito boa de campos universitários, né? E aí o Frank decidiu virar professor de direito. Gente, a autoestima do menino. Cara, eu queria ter essa autoestima. Muito, nossa. Me falta, às vezes. Aí ele foi, então, não, beleza, vou procurar, né, uma vaga de professor. E ele também gostou que tinha muitas gatinhas, né, no campus, muitas jovens, meninas lindas, né, porque ele tinha 19 anos, né. E ele conheceu o reitor de uma dessas faculdades que precisava de professores substitutos na época do verão, né, curso de verão e tal. E tinha um curso de sociologia que durava 3 meses. E para Frank era ótimo, né, porque ele não queria ficar muito tempo mesmo.
E aí ele falou pra todo mundo que ele era formado pela Universidade de Columbia, em Nova York. Aí ele fez um currículo, né, fake, e conseguiu um emprego. E o curso acontecia de manhã e à tarde, e eram turmas enormes, assim, essas matérias, né, sociologia, essas matérias mais genéricas, assim, são base do curso. Então, 80 alunos, é muita gente. Lá na UNB, onde eu estudei, também era assim. E aí o Frank decidiu seguir perfeitamente os livros, né, que ele usava de base. Então ele só seguia o livro e era isso. Então os alunos estavam adorando, ele era carismático, né, piadista. Cara, mas não é fácil, né? Você pegar um livro do nada, dar aula daquilo, Então, tipo... ele é muito inteligente, com Ele certeza, né? pesquisava, né? Isso era muito bizarro, o quanto ele se dedicava pra Pra uma inventar, farsa. pra uma farsa. É, isso que eu tava falando, né? Se ele pegasse assim, não, vou realmente tentar entrar numa Sim. universidade, ele ia conseguir entrar. Ele ia Total. estudar, ia ser ótimo, provavelmente. Sabe aquele teste de profissões? Só que Ah. ele levou muito a sério, pra saber qual profissão ele gosta, sabe? Total. E aí É um foi teste isso. vocacional, né? É, teste vocacional, é isso. Ai, Deus. Alguém já fez? Comenta aí pra gente. E foi isso, gente. O tempo foi passando, o curso terminou e ele ficou triste, que ele gostou de dar aula lá. E aí ele seguiu rumo à Califórnia. E lá ele se estabeleceu numa cidadezinha chamada Eureka. E ele voltou a fazer os esquemas do cheque. Então ele voltou a se passar como piloto da Pan Am. Só que num desses cheques, o Frank, sem querer, colocou o seu nome verdadeiro. Frank Abagnale Jr. E o seu antigo endereço real em Nova York, que também era do pai dele. E ele só se deu conta disso horas depois. E daí um dos bancos lá de Eureka tava com o cheque com a assinatura do Frank, né? Tipo, com a assinatura real dele, nas costas, né, do cheque, enquanto na frente tava com os dados do piloto falso da Pan Am. Então, isso podia dar merda, né? E o Frank era cauteloso. Então, no dia seguinte, ele ligou pro banco e falou com o gerente. Ele se passou como um agente do FBI. Sim, sério, assim, é inacreditável, é inacreditável. E ele foi lá pegar o cheque. E pra ninguém suspeitar de nada, ele mesmo fez uma cópia do cheque com os dados só da frente do cartão, né? Então, assim, a parte de trás, né, com o nome real do Frank, ficou só pra ele. E daí ele saiu do banco com o cheque nas mãos, assim. E, gente, 5 minutos depois, o verdadeiro agente do FBI realmente chegou no banco. Imagina a cara da mulher que atendeu ele, né? E do agente, quando eles descobriram que um golpista tinha passado lá antes. E ainda tinha passado como agente do FBI. Bom, a história tá interessante, o Frank, né, parece ser um cara super inteligente, só que agora a gente tem que contar uma coisa. Tudo que a gente contou até agora vem de uma fonte que é o próprio Frank. Ele escreveu um livro que se chama Prenda-me Se For Capaz, que foi lançado nos anos 80, fez muito sucesso e, como vocês sabem, também virou um filme muito bom, né? O Steven Spielberg adaptou o livro no filme de mesmo nome, que fez sucesso em 2002 com o Leonardo DiCaprio. Mas tá, tem uma pequena polêmica envolvendo este livro aí que só apareceu anos depois. Gente, pesquisadores e pessoas que acompanharam o caso do Frank desde aquela época foram atrás e simplesmente afirmaram que alguns desses golpes do Frank aí, o golpe também é fake, é mentira. Ou seja, até quando ele tá falando sobre ele mesmo... E realmente, ele não é... Ele é o narrador menos confiável do mundo, assim, Sim. né? Acho que, realmente, ele não pode ser fonte de absolutamente nada. Então, ele mentiu sobre as suas mentiras. Então, segundo esses pesquisadores, essas pessoas que estudam o caso dele, foi alguma coisa mais ou menos por aí. Todo o rolê da Pan Am é verdade, né? Eles... Tipo, documentos judiciais, cartas da companhia aérea, além de fontes do governo americano, confirmaram isso para eles. Mas, de acordo com algumas fontes, a parte de ser advogado, de ser médico, até de ser professor de direito, nunca aconteceu. Então, assim, a gente tá contando aqui, né? Mas fica também essa coisa no ar, o que é verdade e o que não é, assim. E vale a gente falar que o livro é bem envolvente, ele vai narrando tudo em primeira pessoa, ele vai contando como as coisas vão se dando, as mudanças que ele vai tendo na vida e tal. E muitas falas são problemáticas, ele dá ênfase demais às mulheres, e ele também fala como ele curtia a vida com várias mulheres, em vários lugares dos Estados Unidos.
Enfim, né? Anos 80. E novamente, a gente não dá pra saber o que é verdade, de fato, e o que não é. Tá, mas como que os pesquisadores conseguem provar que o Frank mentiu? Porque tem documentos que comprovam que durante algumas épocas que ele alegava estar cometendo golpes em Utah, em outros lugares, na verdade ele estava em um terceiro lugar. Ele estava preso. E aparentemente não foi por pouco tempo, não. Ele teria sido preso em Comstock, Nova York, entre os seus 17 e 20 anos, isso entre os anos de 65 e 68, ou seja, teria sido depois dos golpes de avião lá da Pan Am, né, de acordo com a idade dele. Só que então, se ele estava preso, ele não estava lá dando aula de sociologia, certo? Mas enfim, vamos voltar para o ponto de vista do Frank, porque de qualquer forma ele cometeu crimes, né? Ele foi preso, enfim. E é uma história super interessante. Então vamos voltar aqui para o ponto de vista dele. E bom, depois de passar por Eureka, ele partiu para São Francisco entre 68 e 69. E ele ficou várias semanas lá e ele continuou dando os golpes dos cheques. E por essa época aí, ele tinha criado um rastro de cheque como piloto da Pan Am, né? Então, em dinheiro, ele tinha conseguido juntar mais de 80 mil dólares. Ele também afirmou depois que ele conseguiu sacar mais de 2 milhões de dólares. Gente, enfim, né? Tudo isso com as fraudes, com os empregos, com as coisas todas que tinham rolado. Lá em São Francisco, ele conheceu uma moça chamada Rosalie. E, de acordo com ele, o nome dela também não é real, né? Como ele dá o nome dela no livro. Ela tinha 24 anos, era loira, olhos claros e trabalhava como comissária de voo. E ela morava com mais algumas amigas numa casa em São Francisco. E o Frank se apaixonou por ela e o romance foi indo pra frente e tal. Ela tinha planos de morar na França e trabalhar por lá. E foi uma coisa que agradou o Frank, né? Ele era super nômade, né? Então ele super toparia morar com ela lá também. Eles até foram para Los Angeles contar para os pais da Rosalie sobre o relacionamento, queriam se casar, e ele realmente amava ela, tanto que decidiu contar para ela sobre tudo que ele fazia. Contou que ele não era piloto, que provavelmente ele estava sendo procurado pela polícia, e ele era um vigarista, né? E ela ficou chocada. Imagina seu namorado, todo lindinho, bonitinho, te conta uma história dessa, né? Ela chorou, foi pra casa dela super abalada. E aí, quando o Frank foi na casa dela pra ver como ela tava, ele viu de longe um policial vigiando a rua dela. Então a Rosalie tinha entregado ele pra polícia e ele saiu de lá correndo. E aí de São Francisco, o Frank fugiu mais uma vez, ele foi pra Las Vegas. E aí depois ele decidiu voltar pra casa, né, pra casa do Frank Abagnale, lá em Nova York. E lá ele fez mais um golpe, fingindo que era um cara mega rico no banco. E ele até contratou um carrão com motorista pra chegar lá no banco. Ele foi mega carismático com a gerente do banco, deu em cima dela, contou histórias absurdas, enfim. Mais uma vítima. E no fim, ela simplesmente deu pra ele sacar um cheque de 15 mil reais. Então, né, o Frank realmente conseguia esse tipo de coisa. Depois disso, ele seguiu na sua saga. Ele foi para 2 lugares fora dos Estados Unidos. Primeiro foi para o México. Ele cruzou a fronteira e continuou ganhando dinheiro lá com os cheques falsos. E logo em seguida embarcou num avião para Londres. Mas ele não ficou nem uma semana por lá. O Frank sentia que o cerco estava fechando agora. Era muito óbvio o rastro dos cheques, né? E que isso estava sendo observado. Então era uma questão de tempo até ele ser pego. Então, assim, essa parte do livro também, ele vai falando que ele foi pulando de um lugar para o outro, e é uma narrativa mais vaga, assim, né? Então, também por isso que muitas pessoas acham que esses últimos golpes aí, ele mentiu sobre. E diz ele que mesmo sentindo que algo ruim estava para acontecer, ele foi para Paris. E outras fontes afirmam que nesse meio tempo, entre o namoro com a Rosalie e com a ida para Paris, na verdade o Frank estaria em Louisiana. Ele estaria morando lá com uma namorada. Mas enfim, ele teria começado a gerar desconfiança lá na região, como um reverendo com quem ele tinha criado uma amizade. E o Frank dizia pra todo mundo que ele era piloto de avião, né? Só que não da Pan Am, e sim da TWA, que é outra companhia aérea. E não só isso, ele afirmava que ele era mestre em serviços sociais e ele mentia a idade, né? Falava que ele tinha 24 e na verdade ele tinha 20. Esse reverendo ficou meio chocado, né? Tipo, nossa, mas você parece tão novinho, né? Tantas profissões. E ele notificou a companhia aérea sobre o Frank, que ele parecia ser um impostor, e confirmaram que realmente era um impostor.
E aí pronto, o cara chamou a polícia de Louisiana e descobriram que o Frank tinha mesmo vários itens falsos de piloto de avião, cheques falsos. E em fevereiro de 69 ele foi condenado a 12 anos de prisão, com direito à liberdade condicional depois, né, por fraude. Mas é aí que tudo fica muito doido, porque ao invés de cumprir a sentença, ele conseguiu fugir para a Europa. E no livro ele não explica como ele fez isso. Ele simplesmente fala que conseguiu sair do país. Bom, ele chegou na Europa e lá ele também aplicou golpes, né, gente? Que é o modus operandi dele. Então ele deu golpe na França e também na Suécia. As autoridades, né, norte-americanas sabiam que o Frank tinha fugido. E como eles estavam se comunicando, né, com a galera da Europa, então em algum momento eles pensaram que iam encontrá-lo. E foi em setembro de 69 que ele foi preso na Europa. Ele ficou por lá alguns meses e foi deportado para os Estados Unidos no ano seguinte, em junho de 1970. Só que assim, nem mesmo com isso de prisão e deportação, a coisa acabou. Porque ele continuou forjando cheques nos Estados Unidos. E adivinha? Foi preso de novo. Em 71, ele foi condenado de novo a mais 10 anos de prisão. E a partir dessa nova prisão, o Frank conseguiu sair em liberdade condicional de novo em 74. E foi aí que ele começou a procurar emprego de verdade. Dessa vez ele pensou, bom, acho que eu vou trabalhar, né? Trabalhar real. Acho que eu vou trabalhar real. E, enfim, ele percebeu que não ia, né? Ninguém ia contratar ele por conta do passado dele de crimes, das prisões e tudo mais. Então, foi aí que ele decidiu ir atrás de um banco para ajudar a checar cheques forjados. Então, ele procurou aí esse trabalho como uma pessoa expert em fraude, né? E ajudar as pessoas e não enganar mais elas. Eu achei muito boa essa ideia, né? Faz sentido. Eu acho que era a única ideia que seria possível O que eu pra sei ele. fazer, o que eu mais sei fazer é fraudar cheques, então eu vou Exato. trabalhar com ele. Então, a partir da metade da década de 70, o Frank começou a dar palestra pelos Estados Unidos falando da sua história. E aí, gente, essas histórias, né, de novo, ele, contava nas palestras, quando ele chegou deportado nos Estados Unidos, ele conseguiu fugir pelo banheiro do avião, enquanto o avião pousava. Ele tinha umas viagens, assim, mas a real é que, realmente, ele era bom em dar golpe. Em 77, ele abriu sua própria empresa de segurança. Ele queria patentear uma forma de deixar os cheques mais seguros. Em 78, depois que o Frank deu uma palestra, assim, um seminário, um repórter do San Francisco Chronicle telefonou para várias instituições que o Frank mencionou, né, que ele citou, para confirmar as alegações e não encontrou evidências para todas elas. O Frank respondeu que duvidava que alguém confirmasse as histórias por causa de constrangimento e que, por um lado, ele tem um ponto. Nenhum hospital vai querer falar, não, eu deixei um menino de 19 anos trabalhar aqui de médico, né? Sem nunca ter olhado nenhum documento direito do cara. Em 1980, ele lançou o livro dele, Prenda-me se for capaz, e ele passou a dizer que essas pessoas, né, teriam vergonha de admitir que caíram nos golpes de um moleque e tal. E como a gente falou aqui, ele mudou o nome, né, das pessoas que foram envolvidas nos golpes até por causa disso, né, pra não constranger ninguém, enfim. E uma coisa doida é que no livro dele, o cara do FBI chama Sean O'Reilly, que na verdade era baseado no Joseph Sweat, um agente real que, no fim das contas, acabou virando amigo do Frank. Tá? Enfim, essa relação do Frank com o FBI é o seguinte também. Depois do lançamento do livro, ele afirmou várias vezes que ele chegou a entrar na lista de 10 criminosos foragidos do FBI. Só que isso nunca aconteceu, não tem registros oficiais disso. E na época também ninguém nunca checou. Então, ele era um clickbait, né, ambulante. Vamos contratar ele, né? É bem bizarro. E aí, uns anos depois que o livro saiu e tal, quando foram apurar os fatos, alguns jornalistas descobriram que, na verdade, nenhuma força-tarefa do FBI tinha ido atrás do Frank em momento algum. Então, assim, tudo muito esquisito, sabe? E aí, quando as pessoas começaram a questionar as histórias dele, você acha que ele ia ficar calado? Não. Ele falou que o livro foi coescrito por um escritor chamado Stan Bradin. Então, ele meio que tirou a culpa dele, assim, porque falaram, o livro é muito floreado, né? Tipo, você pulou do avião, não sei o que lá. Então, ele falou, mas é porque o cara é autor de ficção, e aí ele deu uma ajeitada aqui pro livro ficar melhor, né? Enfim. E é bem isso mesmo, gente. Tipo, o FBI, a polícia nunca pegaram ele depois de tantos anos.
Não sabemos se é verdade. E isso gerou o filme, né, gente? Em 2002 saiu Prenda-me se for capaz, dirigido pelo Steven Spielberg. E foi um sucesso. Tem o Leonardo DiCaprio, como a gente já falou, tem o Tom Hanks. E o Frank, mais uma vez, ganhou os holofotes, né? As polêmicas também vieram logo atrás. Até o roteirista do filme falou que o filme era mais coeso narrativamente que o livro. Porque o livro era confuso, com a questão das datas, do que aconteceu de fato na vida dele, enfim. Mas uma coisa que o filme deixa de lado é o lance das prisões do Frank. O filme só mostra uma prisão, a da França, em outubro de 69. Ela realmente aconteceu, mas, né, como a gente já disse, pelos pesquisadores e tal, não foi a única vez que ele foi preso. E aí, depois do filme, foi aí que o Frank começou a afirmar que o FBI tinha tirado ele da prisão em 74 para ele trabalhar para eles. Mas, de novo, isso foi negado por um próprio agente da FBI. Ele disse o seguinte para um jornalista, né, que perguntou dessa história. Se alguém disser que recebeu uma tarefa diretamente do diretor do FBI, direto do chefe do FBI, você pode saber com certeza que isso é besteira. Não acontece dessa maneira. Em 2020, o escritor Alan Logan escreveu um livro chamado The Greatest Hoax on Earth, que ele analisa o caso do Frank. E ele afirma que o Frank realmente deve ter mentido sobre essa vida de golpes aí. Ele também relembra que nos anos 70 e 80, o Frank tinha ganhado fama nacional ali, né, nos Estados Unidos, falando em palestras, dando entrevista para TV. Só que as notícias reais que mostravam que o Frank tinha ocultado aí alguns fatos, né, que ele foi preso, não sei o quê, essas notícias nunca passavam nos jornais. O que mais dava engajamento era ele falando de si mesmo. Então é aquela coisa, literalmente, né, o golpe tá aí, cai quem quer. Tanto é que, depois da repercussão do livro do Alan, o próprio Frank chegou a admitir que alguns dos seus feitos eram mentira. Tanto que vários veículos começaram a falar sobre todas as fake news aí dele dos últimos anos. As empresas que tinham convidado o Frank para palestrar tiraram os vídeos do ar. E aí, em 2022, o jornalista Javier Leiva, que é o mesmo que perguntou lá pro cara do FBI se era verdade que ele tinha ido trabalhar, né, com eles, ele publicou uma temporada de podcast inteiramente focada no Frank. É um trabalho mega minucioso que ele apura todas as inconsistências da história do Frank. E esse podcast, a gente vai deixar o link lá no site para vocês, né, modusoperandipodcast.com. Como sempre, dá uma olhada lá, a gente deixa várias informações, vários links, fotinhas, enfim, um trabalho com bastante cuidado que a gente tem lá. E então, o Javier, ele encontrou documentos que comprovam que o Frank tinha sido preso naquele período lá da juventude e que os golpes dele realmente eram ali centrados na fraude do cheque, no lance de fingir, né, de se passar por piloto da Pan Am, e que o rolo dele ter sido médico, advogado, não sei o quê, aparentemente é tudo mentira. Ou seja, se você ler, né, o livro do Frank ou levar em conta tudo que é dito pela mídia, você vai ter um ponto de vista totalmente diferente do que o Javier tá trazendo aí. E esse que é um dos grandes choques desse caso também. Apesar que eu não acho tão chocante um golpista mentir sobre seus próprios golpes, que é uma coisa muito... Inclusive, uma das coisas que mais acontecem é golpista quando jornalista vai na prisão e ele fala que, tipo, ai, mas porque tem várias pessoas me procurando, não sei o quê, não sei se eu vou vender os direitos pra você. Eu já vi várias histórias de golpista que inventa. Então, assim, gente, de novo, né? Estamos falando de um narrador que é zero duvidoso, confiável, né? assim. Mas é isso, hoje o Frank, ele está vivo, ele vive na Carolina do Sul com a sua esposa Kelly. Eles têm 3 filhos e estão casados há décadas. Ele conta que ele conheceu sua esposa enquanto ele estava trabalhando para o FBI e que ela foi responsável por ele mudar de vida de verdade. E é isso, né, gente? A história do Frank Abagnale Jr. é uma montanha-russa e é uma história muito interessante, por mais que tenham coisas aí que provavelmente não são verdade. Acho que todo mundo gosta do filme, né? Então, sim, ele foi golpista, sim, ele é um criminoso, ele foi preso, por isso que a gente trouxe a história dele aqui. Mas é isso, se ele foi médico, advogado, professor, não sabemos de verdade. Mas mesmo sem ter feito essas coisas, a sua habilidade de enganar o sistema era real.